O texto que Deus me deu lá atrás, no começo da pandemia, foi João capítulo 5. Se você tiver uma Bíblia, abra por favor uma Bíblia no capítulo 5. Você vai estar usando o celular, sugiro para assistir a live, então sugiro que você pegue uma Bíblia de papel para você, né, acompanhar a live e acompanhar a Bíblia também. Ou se não quiser, não se sinta forçado a fazer isso, apenas ouça. O Messias está no capítulo 5 do Evangelho de João, discorrendo um assunto sobre a palavra, sobre o que Deus quer dos seres humanos. Ele vai falar sobre muitas coisas. Por quê? Porque ele curou aquele homem que estava no tanque de Betesda. Vocês lembram disso? O assunto que nós vamos tratar, ele vai partir daí, ele vai se iniciar daí. Porque os fariseus, os mestres da lei, os religiosos daquela época, eles vão questionar o milagre por um só motivo. Porque o milagre aconteceu em um Shabat, num sábado. Mas eles não sabiam que o Messias é o Senhor do sábado, descrito lá em Daniel. Daniel vai falar do Senhor do sábado. O Messias é o Senhor do sábado. E Jesus vai falar algumas vezes: eu tenho autoridade sobre o sábado. Eu posso fazer o que eu quiser no sábado porque eu tenho autoridade. Eu sou o Senhor do sábado. Ele vai falar que é maior que Salomão, maior que Jonas. Ele vai demonstrar que é maior que Moisés. Ele vai demonstrar isso, essa autoridade. O povo simples vai reconhecer sua autoridade. E quando chega nos versículos mais à frente, bem no final, ele vai começar a falar sobre o testemunho de João. E é aí que ele vai surpreender todas aquelas pessoas, porque ele vai falar de João no versículo 33. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Lá atrás ele havia dito que o profeta, uma pessoa nascida de mulher, João era o maior dentre todos esses, João era o maior profeta. Porque João, ele vai, no tempo do Messias, ele vai profetizar sobre o Messias, ele vai abrir o caminho para o Messias. Mas ele vai falar: eu tenho um testemunho maior que o de João, porque as coisas que o Pai me deu para fazer, o que realizo agora, testemunha a meu favor. Versículo 36, eu estou lendo. Testemunha a meu favor, afirmando que o Pai me enviou. O que realizo agora, testemunham ao meu favor, afirmando que o Pai me enviou. Além disso, o Pai me enviou, foi testemunha ao meu favor. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma. Ademais, sua palavra, veja que ele está falando da palavra. Ele está dando aqui uma abertura sobre palavra. Por que nós vamos entender isso? Ademais, sua palavra não permanece em vocês, porque não confiam em quem ele enviou. Aí é o versículo 39, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero passar para vocês. Vocês continuam a examinar a Escritura, por pensar que nela terão vida eterna. Essas mesmas Escrituras dão testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Quando Deus falou no meu coração essas palavras, principalmente o versículo 39, uma luz muito grande se abriu no meu espírito. E eu comecei a me indagar, dizendo: como assim a Escritura dá testemunho? Depois eu voltei um pouco para tentar entender o contexto. E ele falou que as pessoas nunca ouviram a voz de Deus, e nem viram a forma. E no versículo 38 ele vai falar: sua palavra não permanece em vocês. E aí ele vai falar dessa mesma palavra que não permanece no coração das pessoas. Eles vão dizer: vocês continuam a examinar essas mesmas palavras, porque vocês julgam, vocês acreditam que nessas palavras
há vida eterna, e realmente há vida eterna, porque a vida eterna, o próprio Messias disse no capítulo de número 17 de João, no versículo 2, 3, se eu não estiver enganado, ele disse: a vida eterna é essa. Ele está falando, orando a Deus, e ele disse: a vida eterna é esta, Pai, que todos conheçam a Ti somente como o único Deus, e me conheçam como Messias, me conheçam como enviado. Então a vida eterna não é apenas um lugar. Antes dela ser um lugar, antes dela ser a realidade de um lugar, ela é a realidade de um relacionamento com Deus. Ela é uma realidade de uma amizade com Deus, de uma recíproca diária com Deus, de uma mutualidade diária com Deus. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso agora viver a vida eterna. Eu e você podemos viver agora a vida eterna. Mas ele disse: as Escrituras dão testemunho ao meu respeito. O que isso significa? O que é dar testemunho? No nosso contexto hoje a gente acha que dá testemunho, e isso também é válido para acrescentar a fé das pessoas. Não quero aqui anular a história de vida de ninguém, longe de mim. Mas no nosso contexto hoje, dar testemunho é dizer às pessoas, primeiramente, tudo de ruim que aconteceu na nossa história, né? Ah, eu tomei um tiro, eu caí do barranco, eu fui pular o muro do vizinho, quebrei os 2 braços. Aí eu ouvi uma voz que disse: você não pode fazer isso. Aí eu entendi que era Deus falando comigo, né? Eu estou citando aqui uma coisa até irônica, mas você sabe do que eu estou falando, né? As pessoas que contam aquela história terrível e depois, lá no fim, sobra 5 minutos para ela falar de Jesus, né? Estou falando sobre isso. Mas, por incrível que pareça, essas coisas ainda são válidas. Essas coisas são válidas, esse tipo de testemunho é válido, mas o testemunho que o Messias Yeshua está falando não é este testemunho. Porque o que é testemunhar, irmãos? O que é dar testemunho? O que uma testemunha deve fazer? O que é uma testemunha? Eu coloquei alguns pontos aqui para você meditar junto comigo. Meu irmão, testemunha. É interessante isso, uma testemunha. Ela vai falar primeiro daquilo que ela viu. Ela vai falar primeiro daquilo que ela... depois do que ela ouviu. E do que ela sentiu. Porque o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, se causar impacto na vida dela, vai ficar tatuado na história da vida desta pessoa. E nunca mais essa pessoa vai se esquecer daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu e daquilo que ela sentiu. Então, quando o Messias fala de dar testemunho, ele fala para os discípulos lá na frente: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que ele está querendo dizer de forma até simples: vocês vão evidenciar, vocês vão dar evidência com a sua maneira de viver. Vocês vão evidenciar com a forma de vocês viverem o que vocês viram ao meu respeito, o que vocês ouviram ao meu respeito, e o que vocês sentiram ao meu respeito, e o que vocês compreenderam ao meu respeito. Porque falando à multidão e aos seus discípulos, uma hora ele vai dizer assim: olha, bem-aventurados sois vós, porque muitos profetas e reis, pessoas importantes do passado, quiseram ver, quiseram ouvir o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão sentindo agora, mas não puderam, morreram antes. Então bem-aventurados são vocês, bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você que está ouvindo, que está vendo, que vai começar a ver, que vai começar a ouvir, vai começar a sentir coisas. E já tem visto, já tem ouvido, já tem sentido.
e já tem entendido muitas coisas, porque a maioria das pessoas que vão entrar aqui são crentes. Então ser testemunha é isso. Ser testemunha é isso. É evidenciar. É evidenciar. O assunto ali não é ser um religioso, não é andar em legalismo. O assunto ali do Messias são as palavras do Pai e o que ele realmente revela, que é o plano redentor, que é o plano divino, que é o plano de Deus. Ele está falando do plano de Deus. As Escrituras falam do plano de Deus. As Escrituras falam de um plano que até então estava escondido. Paulo vai falar sobre isso. Estava escondido como a pedra de esquina de uma casa, que tudo foi construído sobre ela. Estava escondido até então, mas na plenitude do tempo ele apareceu. E agora ele foi revelado. Dar testemunho é evidenciar de forma clara o que ouviu, o que viu, o que sentiu, tendo como base a palavra, esta palavra de que nós estamos falando. O que viu? Eu quero usar um texto aqui para dar base ao que nós estamos falando. Josué capítulo 1. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Um grande homem de Deus, um líder que veio depois de Moisés. Deus o levantou e escolheu para introduzir o povo de Israel na terra do Egito. Aleluia. Quem está já começando a compreender? Aleluia. Josué capítulo 1, versículos 6 até 8. É interessante, eu estava lendo, meditando neste texto, e veio uma coisa na minha cabeça que eu nunca tinha pensado. Nós estamos falando da palavra, da importância da palavra, que fala do plano redentor, divino, através de Jesus. Se tratando de palavra, o livro de Josué, que nós vamos embasar agora, ele vem depois do livro Deuteronômio. E a palavra Deuteronômio é uma palavra grega, né? Mas nós sabemos que Deuteronômio não foi escrito primeiramente em grego, né? Foi escrito em hebraico, umas partes aramaica também. Então o nome do livro, na verdade, na sua palavra original é Devarim. Devarim, a palavra Devarim vem da sua raiz Davar. Davar significa palavra. Davarim significa palavras. Então o livro de Josué vem depois das palavras. E por incrível que pareça, as primeiras coisas que Deus vai falar com Josué é em relação às palavras. Essas mesmas palavras do último livro. Ele vai falar para Josué das palavras do último livro, antes de seu livro. Ele vai falar sobre Devarim. Ele vai falar sobre palavras. Você vai ver isso aqui. Deus vai enfatizar as palavras. Por que Deus vai enfatizar as palavras? Porque são nas palavras que está o plano divino. É nas palavras, é na Torá, é na lei, é nos ensinos, é nas escrituras que o plano redentor está contido, está traçado. E Jesus disse isso. As escrituras testificam de mim. Está escrito assim, Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia a seus pais que lhes daria. Ou seja, você agora vai ser líder. Moisés morreu, você agora vai ser o líder da nação. Vou te colocar. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de seguir todas as palavras. Por que Deus está enfatizando isso para ele, meus irmãos? A qual Moisés, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro desta lei em seus lábios e medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo o que está escrito nele.
Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido em tudo. Eu quero pegar aqui apenas um trecho que é aquilo que eu quero embasar o assunto, que é a palavra que Deus vai falar para ele. Tenham cuidado, esteja este livro na sua boca de dia e de noite, ou seja, esteja balbuciando, esteja, não é bem a palavra correta, mas esteja resmungando, esteja recitando para você mesmo as palavras desta lei, esteja falando baixinho para você mesmo ouvir as palavras desta lei, porque nós sabemos, e até a medicina já comprovou, que quando eu pronuncio uma palavra, o primeiro coração que recebe a palavra é o meu próprio coração. É por isso que nós precisamos recitar, é por isso a preocupação de Deus aqui agora com Josué, de dizer a ele: recita a palavra dia, toda hora, tá lavando louça, recita, tá estrategando a guerra, esteja recitando a palavra, esteja falando para você mesmo, esteja dizendo, esteja pronunciando a palavra o tempo todo, porque se você pronuncia ela o tempo todo, o primeiro coração a receber vai ser o seu, a primeira pessoa a acontecer o resultado dessas palavras vai ser você mesmo, Josué. E ele vai dizer para Josué outra coisa: medita na lei. E aqui o ponto-chave desse texto que eu quero ler. Olha só, o livro de Josué é demais. Olha, Deus começa o livro falando dessas mesmas palavras, alertando para Josué, o centro do sucesso e salvação espiritual estariam única e exclusivamente na mensagem central das palavras: o Messias. A mensagem central do mandamento, a mensagem central da Torá, a mensagem central da lei, a mensagem central dos 10 mandamentos é o Messias. A mensagem central de todas as profecias, como eu te disse, de 90% das genealogias é o Messias. A mensagem central da história de vida de cada patriarca, de cada profeta, de cada rei, independente de como foi a sua vida, é o Messias, é o propósito de sua vinda. Então ele vai dizer: você precisa não apenas balbuciar, você precisa não apenas dizer para você mesmo as palavras, mas você precisa meditar nelas. É tão interessante, é tão forte o que eu estou te dizendo, que até o nome de Josué precisou ser mudado para essa realidade acontecer em sua vida, porque o nome de Josué era Oséias, e Moisés, antes de morrer, muda o seu nome para Yehoshua. E nós sabemos que o nome hebraico de Jesus é Yehoshua, Yahoshua, não é Yeshua. Yeshua é aramaico. O nome hebraico de Jesus é Yahushua. Os estudiosos chegaram a essa conclusão, os rabinos chegaram a essa conclusão. E Yahushua, Yehoshua, significa salvação de Deus, ou Deus salva, ou o Eterno salva. Porque na verdade o nome de Deus está implícito no nome de Yeshua, de Yahushua ou de Yehoshua, que é Yahu. Todos os estudiosos sabem disso. Talvez você não sabe disso, mas o nome hebraico de Jesus é Yahushua, Yeshua em aramaico. Então o nome de Oséias é mudado para Yahoshua, para ele tipificar o Messias, para ele ser tipologia do Messias, porque ele é a pessoa que vai introduzir Israel na terra, e é o Messias Yahushua, ou Yeshua, ou Jesus, que vai nos introduzir dentro do reino de Deus. Ele disse: naquele dia eu direi para os salvos: vinde benditos de meu Pai, entrai
para o reino que está proposto para vós desde antes da fundação do mundo. Então, Josué e Roshua é uma tipologia do Messias. Então, o nome dele é mudado por causa disso. É mudado por causa disso. E Deus está dizendo, virando o rosto dele para as palavras, dizendo: olhe para as palavras e medite nela agora, dia e noite. Medita. Por que que Deus falou meditar? A mensagem mais importante, a ordem mais importante de Deus para Josué é essa, neste texto: medite. Por que meditar? Porque a palavra meditar no texto original é Hagam. Hagam, talvez você não saiba, alguns vão saber disso, mas as palavras nos tempos de Moisés, principalmente naquela época, elas eram escritas em tipo de pitografia. Pitografia, para você entender, é tipo um desenho da palavra. Eu fiz até um desenho aqui, não sei se vocês vão ver aqui, o desenho da pictografia, bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a pictografia da palavra Hagam. A palavra meditação é Hagam. E Hagam, na pictografia, se escreve assim, ó, desse jeito, né? Tem um cortezinho aqui no L, aqui, ó. Mas é porque eu fiz pequeno e depois eu estendi um pouco mais. Mas esse cortinho do meio não é um L apenas. 2 bonequinhos com as mãos levantadas e um L no meio. É a palavra Hagam, original do texto, para traduzir meditação. Amém? Mas o que é Hagam? Hagam, meus irmãos, Hagam é muito forte isso aqui que eu vou revelar para vocês. Hagam, na verdade, é contemplação. Aqueles 2 bonequinhos que estão de mãos levantadas assim, é o sinal de contemplação. Então, quando Deus diz para Yehoshua ou Josué, quando ele fala assim: Josué, você precisa pegar a lei, você precisa meditar nela dia e noite. Quando Deus fala meditar, Deus fala: você precisa fazer Hagam. E quando Deus fala Hagam, Deus fala: você precisa contemplar a palavra. Contemple a palavra. Por quê? Pelo que eu já te falei. Porque o plano de salvação está nas palavras. É nas palavras que cada ser humano vai achar o plano de salvação. E olha que interessante isso aqui, meu irmão. O que é contemplar? Pense aí. Coloque aí no comentário aí. Coloque aí no comentário o que você acha o que é contemplação. Eu vou dar aí meio minuto. O que você acha que é contemplação, baseado no contexto que nós estamos falando aqui? Contemplação. O que é contemplação? Contemplação. O que é contemplação? Aleluia. Contemplação. Alguém aí? Tem alguém aí nessa live? Dá um glória. Contemplação. O que é contemplação? Contemplar a palavra. Contemplação, meu irmão, é admirar-se. Quando Deus está dizendo: Josué, contemple a palavra, Ele está dizendo: admire-se. E quando para você se admirar, você precisa fixar os olhos. Para você admirar alguma coisa, você não consegue admirar nada se você não fixar os olhos. Então, o que Deus está falando, é necessário você abrir o rolo e você olhar para ela e começar a recitar ela, começar a ver o que está escrito, e você fixar os olhos, você vai entender e você vai se admirar, você vai ficar admirado, porque você vai entender o plano, você vai entender o meu propósito para a sua existência.
Você vai entender o meu propósito na sua existência e através da sua existência. Outra coisa interessante, baseado nisso aqui, de contemplar, de admirar, olhar, fixar os olhos. O Messias Jesus falou para Nicodemos no capítulo de número 3, tendo aquela conversa particular com Nicodemos. Olha só o que Jesus vai falar para Nicodemos. Olha só o que Jesus vai falar para Nicodemos. Ele vai dizer assim, versículo 11, capítulo 3 de João, versículo 11. Ele vai dizer assim: digo-lhe, falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Ele está falando dos fariseus, porque Nicodemos é príncipe dos fariseus. Se vocês não acreditam em mim quando lhes digo das coisas do mundo, como crerão quando lhes contar sobre as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu do céu, o Filho do Homem. Aí ele vai dar essa cartada maravilhosa que está dentro do contexto que nós estamos falando aqui agora. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele confia possa ter a vida eterna. Assim como a serpente foi erguida no deserto, e as pessoas que olhavam para a serpente na estaca, lá no deserto, eram curadas da mordida da serpente, porque o povo blasfemou contra Deus, e Deus enviou serpente no deserto e mordeu o povo, muita gente morreu. Mas Deus falou: faz uma serpente, coloca no topo da estaca, e quem olhar para a serpente vai ser curado da mordida das serpentes. E Moisés foi lá e fez isso. Então ele está fazendo um link desta mensagem para ele mesmo, para o dia da crucificação, para o seu próprio sacrifício. E ele está dizendo: quem, assim como a serpente foi levantada lá naquele dia, e as pessoas olharam e foram curadas, assim também o Filho do Homem será levantado em uma estaca de execução, que é a cruz do Calvário, e todo aquele que olhar para ele e crer nele, e crer no que ele realizou, e crer no que ele fez por esta pessoa, receberá automaticamente a vida eterna. É por isso que existe a necessidade de fixar os olhos. É por isso que existe a necessidade de fixar os olhos. Olhai para ele nessa noite, olhe para ele nessa noite. Outra coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Por que tem que fixar os olhos diretamente para ele? E por que para ele? Não poderia ser para outra pessoa, não poderia ser para um profeta qualquer, não poderia ser para um rei, um sacerdote, não poderia ser para outra pessoa, mas existe um propósito, porque precisa olhar para ele. É Pedro que vai dizer isso. Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, ele vai falar assim: líderes e anciãos do povo, se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade feito a favor de um deficiente, o homem que foi curado lá, o paralítico que foi curado, lembra disso? Pediu esmola, ele não tinha, mas ele falou: então o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O homem automaticamente levantou. Pedro pegou pela mão dele, ele levantou e saiu pulando e glorificando a Deus. É deste episódio que Pedro está falando para os líderes de Israel. Ele vai dizer: olha, vocês estão maravilhados porque fizemos uma bondade a um deficiente. Se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, saibam vocês e todo o povo de Israel que por meio do nome do Messias, Yeshua de Nazaré, a quem vocês executaram em uma estaca como criminoso. Olha Pedro fazendo o link da crucificação aqui para o milagre. Olha Pedro fazendo o link da crucificação, do sacrifício para a vida, para a restauração da vida daquele homem. E Yeshua, o Messias de Nazaré, a quem vocês executaram em uma estaca como criminoso.
mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí diante dos senhores, curado. Este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em ninguém mais. É por causa disso que o meu olho, os seus olhos precisam fixar nele, precisam se fixar na estaca de execução, precisam se fixar no sacrifício vivo que foi realizado por ele, porque não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Não existe alguém que possa salvar, não há ninguém fora dele que pode salvar. Eu respeito todas as religiões, eu tenho amigos, parceiros de trabalho, que são pessoas que praticam outras religiões. Eu tenho amigos no candomblé, eu tenho pessoas católicos, eu tenho pessoas muçulmanas, eu conheço muçulmanos, eu conheço pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Respeito, mas aqui está escrito, e eu creio na Bíblia, porque a Bíblia é a regra, minha regra de fé, e tem funcionado na minha vida até hoje. Ela diz: não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado. O nome dele foi dado por Deus, o nome dele foi colocado por Deus, para que todo homem que olhe para ele seja salvo. O nome dele foi colocado propositalmente por Deus dentro da Escritura, dentro da cultura da Escritura, dentro da cultura de uma nação que não era nada. Deus disse que se fosse por número de pessoas, Israel não foi escolhido, mas Israel foi encontrado na beira do caminho, machucado. Israel foi encontrado na beira do caminho, humilhado, maltratado, e Deus vai dizer que pegou Israel no colo, lavou Israel, tratou as feridas de Israel e fez de Israel sua noiva, fez Israel sua nação, porque na nação de Israel Deus iria implantar a grande semente da vida chamada Yeshua. Ele nasceria em Belém da Judéia como criança, iria fugido para o Egito, depois de 2 anos voltaria para a terra de Nazarete da Galileia, e depois disso seguiria o seu caminho até quase 30 anos ser batizado no Rio Jordão por João, o imersor, o Batista, e depois dali seguiu o seu ministério durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio morrer na estaca de execução. Esse Jesus, esse Yeshua em aramaico, esse Yahushua em hebraico, este homem que nasceu lá em Israel, este homem que nasceu na terra da promessa, é este homem que pode salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado no monte, e nós vamos falar um pouco mais tarde sobre isso também, é um dos nossos tópicos. Está escrito que Isaac, no meio da caminhada, perguntou para Abraão: pai, aqui tem o fogo, aqui tem a faca para imolar o animal, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão, com muita sabedoria, vai dizer para Isaac: meu filho, Deus proverá. Na verdade, a palavra lá é ierá, Deus verá, prover. Prover é além de ver, Deus verá além. Prover é ver além. Então Abraão disse para Isaac: Deus verá além para si, não para mim e nem para ti. Deus verá, Deus proverá além, Deus verá além para ele mesmo o cordeiro. Quem vai explicar isso melhor é João Batista. Ele vai aparecer pregando, falando, batizando, seus discípulos o acompanhando.
João Batista batiza Jesus, depois de uns dias Jesus desaparece, volta, passa por ele, aí João Batista se apressa, vira para os seus discípulos e diz assim: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, nunca mais se esqueça disso. E ele aponta para Jesus, ele aponta para Yeshua, ele aponta para Yahushua, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, olha ele aí, olha a resposta para Isaac. Eu estou respondendo Isaac agora, depois de milhares de geração. Eis aí, é ele, Yeshua Nazareno, o Rei dos Judeus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele que vai salvar a humanidade. É ele que vai perdoar o pecado de vocês. É ele que vai redimir vocês das culpas. É ele que vai curar a ferida emocional. É ele que vai tirar os traumas. É ele que vai tirar a depressão. É ele que vai tirar você desse túmulo de vida, desse fundo do poço de vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está dizendo isso. Não existe outro nome debaixo do céu que foi dado. Mas não é só Pedro que vai dizer isso. Paulo, Shaul, Achalia, Paulo, o enviado, o pregador, ele vai dizer no capítulo de número 10 de Romanos, versículo 1, ele vai estar falando de Israel no mesmo contexto que Pedro está. Cada texto que eu estou te dizendo está linkado um ao outro em história de concordância. Nenhum apóstolo pregou nada diferente do que Jesus pregou, porque Jesus não pregou nada do que a palavra lá atrás, no Antigo Testamento, pregou, porque ele disse: as Escrituras testificam de mim. Paulo vai dizer para os irmãos de Roma, Paulo vai dizer assim, irmãos, capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque posso testemunhar, lembra de testemunhar, eu posso evidenciar do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti, eu posso testemunhar do que eu entendi sobre seu zelo para com Deus. Todavia, esse zelo com Deus não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e em vez disso procuram fazê-lo de seu jeito, não submetendo, portanto, a forma divina de tornar as pessoas justas. Aí aqui vai vir o famoso versículo que diz: o fim da lei é Cristo. Eu falei isso terça-feira na escola bíblica para os irmãos. Eu discorri ali para os irmãos a diferença entre fim e finalidade, porque no texto original não está escrito fim, no texto original está escrito objetivo ou finalidade. A palavra lá vai ser dikaisoner, uma palavra grega, dikaisoner, que vem da raiz de kaioma. De kaioma, o que é de kaioma ou de kaisune, irmãos, é algo que foi colocado como lei, aquilo é lei. Deus colocou Jesus como lei para todo homem ser salvo por meio dele. Deus decretou, porque decretar é bater o martelo. Deus, como juiz de todas as coisas, de toda a criação, ele bateu o martelo e ele decretou: o meu filho Yeshua vai ser o modelo principal para que todo homem seja salvo. Ele, o próprio Jesus, disse: eu sou o caminho que conduz à verdade, o caminho que conduz à vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há atalho, não existe atalho. Se você quer chegar até o Pai, você precisa fixar os olhos nele. Você precisa fixar os olhos em Jesus. Você precisa olhar, você precisa contemplar ele. Aí Paulo vai dizer:
porque o objetivo estabelecido pela lei é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança nele. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na lei. A pessoa que pratica essas coisas obterá vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer o Messias de lá. Ou quem descerá ao mundo dos mortos. Isto é, para fazer o Messias ressurgir dos mortos. O que então isso quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. A palavra está aqui agora, meu irmão, dizendo a você: não há outro nome pelo qual Deus deu para que possamos ser salvos. Admire esta palavra, admire esta informação, não por causa do pregador, não por causa de quem está falando, mas por quem ditou lá no passado, por quem determinou, por quem falou ela, por quem pronunciou ela no Monte Sinai, em 70 linguagens. 70 línguas, ele recitou para Moisés, letra por letra, em 70 línguas, por isso que foi necessário ficar 40 dias e 40 noites dentro da nuvem da glória de Deus, ouvindo e escrevendo na pedra as palavras de Deus. Escrevendo as palavras de Deus. Outra coisa que você vai ver, contemplação é surpreender-se. Quando Deus falou medita para Josué, ele dita: se surpreenda, fique surpreendido, porque ver, ouvir, sentir, receber é o que não imaginava. Quando você se surpreende, é quando você vê algo que você não imaginaria ver. Quando você ouve algo que você não imaginaria ouvir. Você sente algo que você não imaginaria sentir. Você recebe algo que você não imagina sentir. E é assim, todo aquele que se aproxima de Jesus, todo aquele que se aproxima desse Messias, deste Cristo maravilhoso, essa pessoa vê o que não imaginava ver, porque ela vem a este Cristo toda receosa, achando que ela vai morrer, achando que ela vai ser massacrada, achando que ela vai ser corrigida, achando que ela vai ser pisoteada, humilhada, mas é aí que essa pessoa é surpreendida, como eu fui. Como eu fui um dia surpreendido. Há 10 anos atrás, meu irmão, eu estava dentro da minha casa, mais de 3 horas da manhã, dizendo: eu pequei contra ti. A ti, em ti, a ti somente eu pequei, contra ti somente pequei, contra o céu pequei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu nunca mais vou me levantar daqui. Mas eu ouvi uma voz por detrás que me disse: você não deve mais nada para Satã. Você não deve mais nada para Satã. Eu achei que ele ia me pegar pela orelha. Eu achei que ele ia me pegar pelo colarinho. Eu achei que ele ia dizer: sai fora da minha presença. Você não é digno da minha presença. Mas ele disse: você não tem nada mais com o que se preocupar em relação a este pecado, porque o meu sangue te perdoa de todo pecado. Eu quero te dizer nessa noite, nessa live, não sei nem quantas pessoas estão na live, não estou olhando isso não. Eu quero dizer, não importa o que você cometeu de pecado até aqui, há um sangue em vigor, há um sacrifício em vigor que pode perdoar o seu pecado, que pode te branquear, que pode te purificar de toda injustiça. João, ele vai falar assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, você tem um advogado, e esse é Yeshua, o Messias de Nazaré. Se você andar
como ele andar na luz, como ele está na luz. O sangue de Jesus, o Messias, te purificará de todo e qualquer pecado que você tenha cometido, de toda tragédia na vida que você possa ter cometido. Isso é se surpreender. Efésios capítulo de número 3. Eu estou correndo para não ser muito longo na minha mensagem. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Está escrito assim: por esse motivo dobro os meus joelhos perante o Pai. É Paulo que está falando. De quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que dos tesouros de sua glória ele lhes fortaleça o interior com seu espírito, para que o Messias possa viver em seu coração por meio da confiança de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, porque é este o propósito de Deus, você ser fundamentado no amor, de forma que, versículo 18, de forma que com todo o povo de Deus receba o poder para entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Sim, conhecer este amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que pensamos ou imaginamos. É muito mais, é muito maior do que você pode pedir, é muito maior do que você possa imaginar, é muito maior do que a punição que você está esperando receber, é muito maior. É muito mais precioso, é muito mais real do que a punição que você está pensando receber. É o amor de Deus por você, pela sua alma, pela sua existência. Aleluia, 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 aleluia. Outra coisa que é contemplar, que é Hagã, contemplação, meditação na palavra, é aprender. O que é aprender? Aprender é seguir um padrão estabelecido. Aprender é crescimento. Aprender é amadurecimento. Quando uma fruta ela está madurando no pé, ela está num estágio de aprendizado, ela está num estágio de reformulação do verde para o maduro, do não consumível para o consumível. Ela está entre esse estágio, entre este teste do tempo. Então aprender vai exigir de nós um teste de tempo, de investimento de tempo. E Deus, quando Ele permite um fruto nascer no galho de uma árvore, Ele está estabelecendo este teste de tempo, este teste de amadurecimento, este teste de crescimento. E é isso que Ele está fazendo comigo, é isso que Ele está fazendo com você, aqui e agora, nos amadurecendo para nos introduzir no reino, para que possamos ser resposta na vida de outras pessoas. Durante 10 anos eu venho orando, pedindo para Deus, para que isso que está acontecendo aqui hoje venha acontecer. Outra coisa, meditação ou contemplação na palavra, Hagã, é a palavra lá de Josué. Contemplar, medita na lei, contempla a lei de dia e de noite. É impactar-se. O que é impactar? É se chocar com algo maior e mais poderoso e mais forte que você. É se chocar, é receber pancadas no bom sentido, é ser espremido por algo maior, algo mais sublime que você mesmo, algo mais importante que você mesmo. E é Paulo que vai dizer isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 38. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim, capítulo 8, versículo de número 38.
Paulo vai dizer assim para mim, para você, ele vai dizer muito forte isso, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem outros governos celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz, nem outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, nosso Senhor. Nada será capaz mais. A partir do momento que você contemplar a estaca de execução, agora não com ele, mas vazia, mas você vai entender que ali há um sangue que foi derramado. Você entendeu que ali houve um homem que sacrificou a vida por você, para que você estivesse na eternidade com ele, com Deus. Quando você observa, quando você fixa os olhos, você se surpreende, você se admira, você surpreende, você é impactado, você aprende e você é impactado. Você entende que nada mais será capaz de te tirar dos braços dele, nada mais será capaz de cortar o vínculo que você tem com ele, nem as dores deste mundo. A morte não será mais capaz. É possível, é por isso, meu irmão, que homens como Pedro, por exemplo, em sua morte ele vai dizer: não me crucifica como ele foi crucificado. O amor era tão grande de Pedro pelo Messias, que ele diz: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Eu amo, eu amo, eu amo. Paulo disse: não vivo eu, mas o Messias vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé, eu vivo pela confiança nele. Então esses homens foram transformados. Nada mais te separa. As guerras, as dores, os xingamentos, as perseguições, as piadinhas indecentes contra o teu nome, nada, absolutamente nada te separa deste amor. O Messias disse para os discípulos: vocês serão perseguidos, vocês serão cuspidos na cara, vocês serão caluniados por pessoas que você conhece, mas ao invés de ele dizer: fiquem tristes, vão para o quarto orar, fiquem aborrecidos, não, ele disse: se alegrem nisso, porque os profetas que vieram antes de vocês sofreram essas mesmas coisas, sofreram essas mesmas tentações, e no momento de perder suas vidas, eles não negaram a palavra de Deus, e eles com um sorriso no rosto, eles glorificaram a Deus em sua morte. Então se alegrem, porque o galardão de vocês vai ser muito grande. O amor faz isso conosco. O amor faz isso com você. O amor faz isso comigo. Aleluia, meu irmão, você está entendendo isso? Eu vou terminar agora dizendo para você que está na live. Depois você compartilha essa live com outras pessoas. Aleluia, eu quero orar com vocês. A primeira palavra de hoje vai ser a mais importante ordem de Deus para Josué: medite na palavra. A palavra, o que nós falamos hoje aqui é que a palavra de Deus, lá atrás, ela revela o plano divino de salvação. E esse plano está centralizado em uma pessoa. Essa pessoa se chama Yeshua, o Messias. Yahushua, em hebraico, o Mashiach. Meu irmão, eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. As Escrituras testificam de mim. Nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima quinta-feira. Não se esqueça, Deus disse para Josué: medita na lei. Admire, fique admirado, fique surpreendido, fique impactado e aprenda sobre o plano da redenção. Ele está lá
Ele está lá atrás nas Escrituras. Ele quer ser revelado. Ele quer se revelar. Vá no YouTube depois lá. Jesus está se revelando no Oriente Médio para pessoas grandes. Ele está se revelando ao seu povo. Vai lá no YouTube. Jesus salvou um bruxo muito famoso na África do Sul. Um bruxo muito poderoso na África do Sul. Um homem que até flutuava, meu irmão. Um homem que até levitava. Esse homem foi salvo. E este homem vai dizer: o amor dele me inundou. O amor dele me inundou. Seja inundado por esse amor nessa noite, nesta live. Seja tocado por este amor agora. Você que pode estar agora afundado em uma depressão. Você que pode estar agora afundado em uma síndrome do pânico. Você que pode estar agora sendo acometido com uma síndrome de um nervosismo que você não sabe de onde vem. Uma crise de ansiedade que você não sabe de onde vem. Seja tocado agora pelo amor de Deus. Seja curado agora por este amor de Deus que está em Yeshua, o Messias. Seja tocado agora por Jesus. Seja restaurado agora. Todo este trauma de infância que te persegue há tanto tempo, seja curado deste trauma. Ele te ama. Jesus te ama. Deus te ama. E Ele demonstrou isso através de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou você mudar para provar que Ele te ama, sacrificando a Jesus Cristo na estaca de execução, na cruz do Calvário. Ele provou o amor. Você na balada, Ele provou o amor. Você na prostituição, você na vida errada, mesmo assim, Ele provou te amar, enviando Jesus. Então seja tocado por este amor agora, em nome de Jesus. Seja tocado agora. Sinta este trauma saindo do seu peito agora. Sinta agora esse sistema nervoso sendo regulado, sendo tocado. Essa síndrome do pânico saindo agora. Sinta agora, em nome de Jesus, essa crise de ansiedade saindo da sua vida agora. Sinta agora você sendo curado de dores na alma. Seja curado de dores na alma, de traumas em seu espírito, em sua alma. Seja curado em nome de Jesus. Seja amado, seja abraçado aí onde você estiver. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser aí sentado no sofá ou na sua cama deitado, se você quiser aceitar a Jesus Cristo agora como seu único e suficiente Salvador, coloca a mão na altura do seu peito agora. Nós falamos como de costume, coloca a mão no seu coração agora. Ore comigo, uma oração simples, em nome de Jesus. E depois eu quero que você testemunhe: Deus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa. Você agora, em nome de Jesus, que disse: hoje é meu último dia de vida, eu vou me suicidar, eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou acabar com a minha vida, hoje é meu último dia. Se Deus não falar comigo hoje, se Deus não se manifestar para mim hoje, eu vou tirar minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de suicídio agora da sua vida. Eu ordeno na autoridade que me foi dada agora sobre Jesus, por Jesus, que esse espírito de suicídio saia da sua mente agora, em nome de Jesus. Receba a vida agora de Deus. Em nome de Jesus, receba a vida agora. Recebe vida agora, em nome de Jesus. Espírito de suicídio, demônio do suicídio, sai agora. Pare de soprar. Fique mudo agora. Fique cego agora.
Fique agora impossibilitado de agir, de andar, de estender as mãos. Fique agora impossibilitado em nome de Jesus. Agora solta esta pessoa, solta a garganta desta pessoa em nome de Jesus. Sai do sangue. Vírus do HIV, câncer, sai do sangue. Seja curado agora, ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curado agora. Agora, seja curado agora pelo poder do nome de Yeshua, o Messias de Israel. Não tire sua vida, irmão, não tire a sua vida. Viva agora. Viva agora, homem, viva agora, mulher, viva. Em nome de Jesus. Aonde você está agora, fala com Deus agora, junto comigo. Senhor Jesus, eu achei que você tinha se esquecido de mim, mas era só um achismo demoníaco. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Cuida de mim. Entra na minha vida. Eu te entrego agora a minha vida. Senhor Jesus, quebra agora as fortalezas da minha vida que impediam de você entrar na minha vida. Eu entrego as minhas emoções. Eu entrego para ti os meus sonhos. Eu entrego para ti os meus projetos. Eu entrego para ti, Jesus, todo o restante da minha caminhada a partir de então. Restaura minha alma. Traz alegria na minha alma. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida, Senhor. Fica comigo, Senhor. Senhor Jesus, cura os traumas da minha alma. Senhor Jesus, cura as feridas da minha alma. Senhor Jesus, acaba com os vários motivos do meu choro. Entra na minha vida, Jesus. Eu te peço, diga: Pai Santo, eu oro em nome de Jesus. Eu creio que Tu és o único Deus e Jesus, o Cristo, é o Salvador. Eu creio no sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, e que este sacrifício é a grande prova de que Tu, ó Pai, me ama de verdade. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro. Aleluia! Aleluia, Pai. Meu querido, a partir de agora, sua vida pertence a Cristo. A partir de agora, você é dele e ele é seu. Se você quiser me chamar no direct para conversar a respeito disso que aconteceu nessa live, me chama. Compartilhe o seu número de WhatsApp comigo para que possamos conversar. Eu nem me apresentei lá no começo. Meu nome é Admilson Domingos. Para você que não conhece, me conhece aí na live. Você que vai assistir essa live depois, ela vai ficar gravada. Mas eu sou conhecido como Eide, Evangelista Eide. Eu congrego na ICB, na Casa da Bênção. Você vai conhecer como ICB agora, mas a igreja Casa da Bênção. Meus líderes são Pastor Pedro, Pastor Isabel, né? Nossa igreja aqui em Mauá, no bairro do Paranavaí, mas temos igrejas espalhadas por Mauá todinho, por São Paulo, pelo Brasil.
Com certeza o bairro que você mora, na cidade que você mora, tem uma casa da bênção perto de você. Entre em contato. Se você não é daqui de perto de mim, nós vamos conversar e eu vou indicar você para um pastor perto de você, da nossa igreja. E ele vai cuidar de você, em nome de Jesus. Você vai ser apacentado. E Deus vai se mostrar para você, porque você vai aprender muita coisa linda, maravilhosa. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que o eterno Deus tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz. Fique com Deus. Até quinta-feira, nesse mesmo horário aqui. Se o eterno nos der vida e se o eterno nos der saúde. Fique na paz, em nome de Jesus. E até mais. Obrigado por vocês ficarem comigo esse pequeno tempo do dia. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.